Vamos agradecer a Deus por este momento abençoado. Entre ações de graças onde você está, onde você se encontra reunido, começa somente a agradecer a Deus. Somente renda ações de graças. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta hora, por este tempo maravilhoso. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, graças te damos, graças te damos, ó Pai. Aleluia, por um domingo maravilhoso, um domingo abençoado. Agradecemos pelas famílias que se encontram reunidas. Agradecemos por todos quantos estão cultuando neste momento. Agradecemos pela nossa salvação. Agradecemos, meu Pai, pelos testemunhos, pela transformação das nossas vidas. Queremos agradecer, Senhor, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu carinho. Dizemos muito e muito obrigado. Em espírito ainda de oração, declara a operação do poder do Espírito Santo, declara o mover do Espírito Santo, declara o Espírito Santo ministrando para si, ministrando para a igreja. Vamos agora declarar a ação do poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Nós declaramos pela fé, em nome do Senhor Jesus, o mover do Espírito Santo, a operação do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, neste momento, onde o povo se encontra reunido, em qualquer canto deste mundo, nós declaramos o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo operando, o Espírito Santo ministrando, a glória de Deus, o poder de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Neste momento eu vou apresentar minha semente a Deus, aleluia, como uma forma de honrar o meu Deus. Se você partilha o mesmo princípio, a mesma fé, você também vai honrar o seu Deus neste momento, na expectativa de que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Pai, esta é minha semente que eu lanço sobre o seu altar. Oh, glória a Deus. Seja glorificado o seu santo nome. Através dessa semente eu declaro o Senhor abrindo minha mente e o Senhor ministrando mistérios, aleluia, mistérios para mim, no nome de Jesus. Eu falo um testemunho, eu falo a manifestação do seu poder e da sua glória, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agradecemos a Deus por este tempo maravilhoso. Agradecemos a Deus por um momento como este. Estamos para entrar no momento da palavra de Deus. Vamos agora partilhar a palavra do Senhor. E a nossa expectativa é que Deus mais uma vez possa ir de encontro com as nossas necessidades. O Senhor diz na sua palavra que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Que Deus venha suprir as suas necessidades esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós agradecemos pelo tempo da palavra, agradecemos pela ministração do Espírito Santo, e tudo seja para a glória do seu santo nome. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, abra sua Bíblia comigo, vamos abrir a Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 4,
Nós vamos ler Marcos capítulo 4. Louvado seja o nome de Jesus. Marcos capítulo 4. Lendo sanda mande kondo sotolamia. Zarama kande kondo moshotalamandeia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Santo dos Santos. Nós vamos ler versículo 35 e 41. Amém? Uma passagem bem conhecida por todos nós. Muito familiar à Igreja do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, igreja? Aqui a Bíblia fala-nos de uma história muito interessante, um episódio muito interessante na vida dos discípulos junto do Mestre Jesus. Amém, igreja? E a Bíblia diz que, segundo a instrução do Mestre, eles tinham que passar para o outro lado da margem do rio, após um dia de trabalho. E enquanto eles viajavam no barco, a Bíblia diz que eles foram surpreendidos por um temporal de vento. E naquele momento em que a tempestade se manifestou, se levantou, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na popa, sobre uma almofada. Os discípulos entraram em pânico, ficaram assustados, ao ponto de irem despertar o mestre que descansava. E Jesus fala para os seus discípulos perguntando: ainda não tendes fé? Por que é que são tão tímidos, medrosos? Por que estão assustados? Amém, igreja? Vejamos, amados, a reação dos discípulos em despertarem o mestre. E quando fazem aquela questão ao mestre: será que, mestre, não vês que estamos perecendo? Como é que tu não te preocupas conosco e estás aí dormindo, descansando, em meio a uma tempestade? Isso mostra claramente que os discípulos ficaram revoltados com o mestre pelo fato de o mestre estar a descansar no meio da tempestade. Revela claramente que os discípulos consideraram que o mestre não estava preocupado com a vida deles. Amém, igreja? O que revela uma limitação naquilo que é o conhecimento da pessoa com quem eles estavam. A Bíblia diz que o mestre estava descansando, o mestre estava dormindo. E o mais engraçado, enquanto ele dormia, o barco se enchia de água. Vejamos, amados, Jesus estava ciente daquilo que estava a acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que ia experimentar durante aquela viagem. Nada do que aconteceu constituiu uma novidade para a pessoa de Jesus. Mas mesmo assim ele encontrou-se em paz, descansando sobre a almofada. Amém, igreja? E quando Jesus fala aos discípulos: ainda não tendes fé? Jesus está dizendo: olha, até hoje, depois de tudo quanto vocês testemunharam, tudo que vocês puderam ver com os vossos próprios olhos, já deviam estar a operar noutra maior dimensão de fé. Será que vocês não têm fé para gerir essa situação, para gerir este temporal? Será que havia necessidade de me despertar, descansando eu? Havia necessidade de me acordarem para gerir um temporal? Quanto de nós fomos surpreendidos
pelo temporal que se levantou nos últimos tempos, que é a Covid-19. A pandemia surpreendeu a todos nós. A crise global está surpreendendo muita gente. Ninguém esperava que em 2020, a esta data, estaríamos todos chorando, clamando por situações difíceis, pessoas morrendo de enfermidades, resultado do coronavírus. Tudo veio como uma surpresa, da mesma maneira que os discípulos foram surpreendidos pelo temporal de vento. Muitos se encontram agindo da mesma forma que os discípulos agiram. Eles questionaram a pessoa de Jesus, revoltaram-se contra a pessoa de Jesus, porque Jesus já estava descansando na popa, enquanto água entrava sobre o barco. Quantas pessoas agora, água entrando sobre o nosso barco, são pessoas que estão morrendo, são empresas que estão fechando. Quantas pessoas estão questionando a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus? Deus, será que tu não te preocupas conosco? Será que não estás vendo o que está a acontecer? Deus não está vendo crianças morrendo? Deus não está vendo mulheres padecendo? Deus não está vendo o mundo acabando? Pessoas caindo na pobreza, na miséria, na desgraça? E Deus faz-nos uma pergunta hoje, da mesma maneira que Jesus perguntou aos seus discípulos no barco: ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Aí nós encontramos o nosso tema para o dia de hoje. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Igreja do Senhor, onde está a sua fé? Nós não temos como fugir aquilo que é o assunto da atualidade. Hoje, tudo quanto se fala, tudo quanto se comenta, em todo o canto, é a situação da crise mundial, da crise global. As nações estão em crises, os governos estão em crises. Todo mundo está a sentir o impacto da pandemia. O mundo todo está em crise. O que mais nos preocupa, amados, num momento como este, é quando a gente vê a igreja assumindo uma crise que não lhe pertence. Entendemos que está todo mundo sim em crise. Compreendemos sim que as nações estão em crise, como fizemos referência. Os governos, a própria ciência está em crise. Mas não podemos assumir essa crise como a igreja do Senhor. Não podemos assumir essa crise como o povo de Deus. A igreja, ela precisa perceber, amados. A igreja, ela precisa despertar. Nós temos que entender que a igreja, ela não é natural. Nós, como igreja do Senhor, não somos naturais. O reino de Deus não é natural. A pessoa de Deus não é natural. O reino de Deus é um reino sobrenatural. Deus, Ele é sobrenatural. Cristo, Ele é sobrenatural. E Cristo é a cabeça da igreja. Ele, como cabeça da igreja, é sobrenatural. E nós, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, somos sobrenaturais. Então nós temos que entender, nós temos que despertar como a igreja do Senhor. E perceber que como igreja sobrenatural que nós somos. Entenda que eu estou falando da igreja de Cristo Jesus. Não estou a falar de religião, estou a falar da igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo, ela é sobrenatural. Liderada por um poder sobrenatural. Que é a pessoa de Jesus, o líder da igreja, a cabeça da igreja. E que é um ser sobrenatural. Devemos despertar, amados, como igreja. A igreja, ela deve se libertar da mentalidade carnal. A igreja deve se libertar da mentalidade carnal. A mentalidade de crise. Nós temos que nos libertar dessa mentalidade de crise. Temos que
parar de confessar que nós estamos em crise como a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor não está em crise. E a igreja do Senhor, ela está muito além de quatro paredes. Porque a Bíblia diz que nós somos a igreja do Senhor. E se eu sou a igreja do Senhor, como templo do Espírito Santo, membro do corpo de Cristo, Cristo que é a cabeça, ser sobrenatural. Se eu confesso com a minha boca que eu estou em crise, eu estou dizendo que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, está em crise. Então, eu não estou em crise, nós, a igreja, não estamos em crise, porque a igreja do Senhor jamais pode estar em crise. Então precisamos de nos libertar dessa mentalidade carnal, mentalidade de crise, e ativarmos em nós o poder sobrenatural de Deus. Devemos nos revestir do poder de Deus. Como igreja, devemos nos revestir da glória de Deus. A Bíblia fala isso no livro de Efésios. Amém, igreja? Revesti-vos, pois, do poder de Deus, para que possam resistir nos dias maus. Lemonda Santa Mandeia. E Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala claramente no versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista, não por sinais. Como igreja, nós andamos por fé e não por aquilo que a gente vê. Não é o que se manifesta que define o nosso andar, o nosso percurso como a igreja do Senhor. É por isso que Jesus perguntou aos discípulos: ainda não tendes fé? E é por isso que Deus pergunta a nós, a igreja, hoje: onde está a vossa fé? É por isso que Deus pergunta a você hoje: onde está a sua fé? Porque nós somos a igreja do Senhor. Então é importante que a gente realmente venha assumir a nossa identidade real e desenvolvamos a nossa mentalidade, que é a mentalidade de Cristo, e nos libertamos de qualquer tipo de manifestação de mentalidade carnal limitada, a mentalidade de crise, e que atrai em nós uma crise física, visível, tangível. Porque a Bíblia diz que pela boca seremos justificados, pelas nossas palavras seremos justificados, e pelas nossas palavras seremos condenados. E toda vez que você declarar crise, você está se condenado como igreja do Senhor. Quando Deus tem abençoado a igreja do Senhor, é o próprio povo que vem se amaldiçoando, confessando crise. We are not in crisis. Nós não estamos em crise. A igreja do Senhor não está em crise. Ramanda Shanda Mandeia. Veja, amados, a igreja sempre foi vista e considerada em questões de paz e estabilidade. Sempre que o assunto é paz e estabilidade, todos olham para a igreja. O que é positivo, é abençoado, louvado seja Deus. Sempre que o assunto é paz e estabilidade, até o mundo procura ajuda à igreja. Agora, nós temos que perceber o tempo em que nós estamos a viver. A igreja deve ser considerada para trazer agilidade. Neste momento não podemos olhar para a igreja somente para a questão de paz e estabilidade, mas devemos olhar para a igreja trazer aquilo que é ação, agilidade. Porque o tempo em que nós estamos a viver é um tempo, neste momento, em que nós precisamos é de ação, é de agir. Amém, igreja? Nós estamos precisando de ação neste momento. Já se falou muito, já se pensou muito, já se processou bastante
Já se fez muito cálculo, muito estudo foi feito, realizado. E muito estudo está sendo feito até o momento, por causa do que estamos a viver agora, por causa desta pandemia. Mas agora é tempo de ação. E esta ação, nós devemos encontrar ela na igreja. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus servos. E Deus, para Deus agir, Deus precisa cooperar com os seus. Deus não vai descer para a terra para fazer qualquer coisa que seja, mas Deus vai usar seu servo, seu profeta, seus homens, sua igreja. E neste momento nós precisamos de uma ação. E esta ação deve vir da igreja, porque a igreja, ela representa a pessoa de Deus. Porque o mundo já fez de tudo, e está fazendo até agora. Mas a ação deve vir da parte de Deus, através da sua igreja. Então temos que olhar para a igreja não somente neste momento por uma questão de estabilidade, de paz, mas nós temos que olhar para a igreja e ver nela agilidade. Veja, em tempos de crise como estes, em tempos de instabilidade, são importantes duas ferramentas essenciais, duas ferramentas importantíssimas que devem ser usadas em momentos de crise, em momentos de instabilidade, como os momentos que nós estamos a viver. A primeira ferramenta é clareza, que em outras palavras estamos a referir aqui visão. Em tempos de crise, em tempos de instabilidade, nós precisamos de clareza naquilo que é o nosso entendimento. Nós precisamos de visão. Visão. O que nós precisamos é visão, como ferramenta importante para superarmos uma crise ou uma instabilidade como esta que estamos a viver hoje. A segunda ferramenta em tempos de crise é a agilidade, que é a ação. Para eu agir, eu preciso ter uma visão. Não vou agir sem ter antes a visão. E a visão, amados, a visão, ela vem de Deus. Deus é que nos dá essa visão. E Deus é que nos capacita para nós agirmos a favor do seu povo, a favor da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que perceber e compreender, amados, que como nações, como filhos de Deus, povo de Deus, este é um momento para ação. Não é um momento para debates, não é um momento para conversas, não é um momento para investigação, não é um momento para pesquisa, é um momento para ação. Então nós estamos a viver um momento em que precisamos de agir. Já temos que sair daquela manifestação de somente estudarmos, fazermos experiências. O que nós precisamos agora é de ação. E para nós podermos ir para a ação, precisamos deixar Deus agir. E para Deus agir, a igreja deve se posicionar para Deus poder operar através da igreja. A igreja é que ela primeiro precisa se libertar daquilo que nós mencionamos e falamos e fizemos referência como mentalidade carnal. A igreja precisa se libertar da mentalidade de crise e se posicionar para Deus usá-la a favor de todos nós. E o mundo deve olhar para a igreja como solução. O mundo deve criar meios e condições para a igreja poder operar através do poder do Espírito Santo de Deus. Porque só assim é que Deus vai nos conceder visão. Porque a visão, ela vem como resposta a algo oculto. A visão vem para nos revelar aquilo que é solução para um determinado problema. Se até hoje nós não encontramos uma cura para o Covid-19, se até hoje não encontramos uma solução para tudo quanto se vive, tudo quanto fazemos são experiências. Ora abrimos escolas, depois voltamos a fechar as escolas.
Aliviamos certas medidas na área de transporte, voltamos apertando as mesmas medidas. Tentamos mudando aquilo, tudo é experiência. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, então voltamos para trás, experimentamos. E sempre que se faz uma experiência, pessoas estão a morrer, pessoas estão a ser infectadas. Os números, os casos de infecção vão se multiplicando, vão aumentando. Nações, até as maiores potências deste mundo, estão a ter experiências muito tristes, pesadas. Governos tentam de várias maneiras trazer uma solução, mas todas essas maneiras e tentativas têm se frustrado. Por quê? Porque nós ainda não paramos, ainda não percebemos que a solução para este assunto vem de Deus. E Deus precisa revelar, ministrar em visão para o seu povo. Porque Deus não fará nada sem antes revelar seu servo, seu profeta. Deus, ele precisa encontrar um espaço para agir. Então todos nós, a sociedade civil, políticos, cientistas, inclusive a igreja, devemos cooperar na perspectiva de criar um meio, um ambiente favorável para Deus agir na sua igreja. E Deus agindo na sua igreja, Deus estará agindo para o mundo todo, trazendo aquilo que é a resposta que todos nós desejamos alcançar para a glória de Deus. A igreja não está em crise. A igreja não está em crise. Temos que perceber bem claro. O que quer dizer crise para a igreja? Crise para a igreja significa não pregarmos mais a palavra de Deus. Crise para a igreja significa não falar mais da pessoa de Jesus. Isso é que é crise para nós. E agora, mais do que nunca, nós estamos pregando a respeito de Jesus. Agora, mais do que nunca, nós estamos anunciando a boa nova pelo mundo todo. A igreja não está em crise. Vamos olhar agora a palavra de Deus no livro de Efésios. O que diz Paulo na sua carta aos Efésios? Abra comigo sua Bíblia. Glória a Jesus, aleluia. Efésios capítulo 3. Le Monde Sanda Mandia. Efésios capítulo 3. We love you, Holy Spirit. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler versículo 20 e 21. Zandara mande condomo sondolamande. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém, amém, amém. O Xanda Mandere Condoce Nemia. Paulo está dizendo aqui que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pedir e até pensar. Deus, ele é poderoso para fazer além daquilo que nós podemos pedir pela oração como a igreja do Senhor. Além daquilo que nós podemos pensar. Paulo diz aqui, muito mais abundantemente. Como Deus pode operar? O Xandara Mandere Monsoto la Mandia. Quando nós clamamos, ou até mesmo quando apenas como igreja pensamos. O que quer dizer é que o pensamento da igreja, a igreja, amados, lembre-se que somos nós.
Nós somos a igreja do Senhor, a igreja ambulante, a igreja em movimento, a carta de Cristo viva, escrita não em tábuas de madeira, mas em tábuas de carne, que é o nosso coração, não com tinta, mas com sangue de Cristo Jesus. Nós é que somos a igreja. E a Bíblia diz, segundo Paulo aqui, Deus ele faz muito mais abundantemente do que nós pensamos. A igreja, só por ela pensar, Deus age e opera de acordo com o pensamento da igreja. Romonda Sanda. O pensamento da igreja de Deus é uma oração. Estou a falar da igreja de Cristo. Estou a falar da igreja de Cristo, a igreja de Cristo. Presta atenção, a igreja, não vamos confundir, a igreja de Cristo Jesus. A igreja pensando, ela ativa o poder de Deus. Deus vem agir muito mais do que ela pensa. Já não estamos a falar daquilo que é a nossa oração, mas estamos a falar do nosso pensamento. Eu não sei se alguém está a perceber o que estou falando aqui. Segundo o poder que em nós opera. Paulo está dizendo, olha, há um poder em nós que opera. E Deus, ele faz muito mais do que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus usa o poder que opera em nós para trazer a manifestação, para confirmar o clamor do povo, de acordo com a sua necessidade, muito mais do que o povo pede e muito mais do que o povo clama, pensa, como igreja. E Deus faz uso desse poder que está em nós, como diz Paulo, muito mais. Diz aqui, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Diga comigo, o poder que em mim opera. Você sabia que há um poder que opera dentro de você como igreja do Senhor? Você sabia que há um poder em nós que opera? Nós quem? A igreja do Senhor. Não, nada pessoal aqui. Paulo não está falando de um poder que opera em qualquer outra pessoa, mas Paulo está se referindo à igreja. Este poder que opera em nós. Não na classe médica. Respeito aos médicos, mas é um poder, este poder conferido por Deus à igreja. Não é um poder que opera na classe política. Não. Respeito aos políticos, respeito aos profissionais da educação, aos profissionais da saúde, respeito a todos. Nem sequer um poder que se faz referência em relação aos religiosos. Este poder não é para os religiosos. Este poder é para a igreja de Cristo Jesus. Não religiosos. Não cientistas, não acadêmicos, não políticos, é um poder que opera em nós, a igreja de Cristo Jesus. E Paulo diz aqui que Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos como a igreja e muito mais do que nós pensamos como a igreja. E nós vamos aqui dizer que estamos em crise como a igreja de Cristo. A igreja não está em crise. We are not in Christ. The church of God is not in Christ. Nós não estamos em crise. Não estamos em crise. Porque em nós opera um poder. Em nós opera um poder. E Deus, para agir, Ele ativa esse poder em nós. É o poder que está em nós como a igreja que vai trazer essa solução para o mundo todo. Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. We are the light of the world. A luz do mundo. E esta luz que deve resplandecer como a manifestação da glória de Deus sobre o mundo todo. Então, nós precisamos perceber, amados, que a igreja não está em crise. A igreja não está em crise. E jamais pode estar em crise. E eu quero aqui deixar aqui uma mensagem para os anticristos.
Os anticristos, os que celebram o fato da igreja ter os templos encerrados, fechados. Os anticristos, que fazem de tudo para que a igreja mora, caia. Eu tenho uma mensagem para vocês. Vocês que operam sob a liderança de um espírito anticristo. A igreja não está em crise. E a igreja jamais pode estar em crise. Jamais. Com templos, sem templos, nós vamos pregar a palavra de Deus. Com templos, sem templos, almas vão aceitar a Jesus Cristo. Com templos, sem templos, os coxos voltarão a andar. Com templos, sem templos, os cegos voltarão a ver. Com templos, sem templos, os famintos serão alimentados. Com templos, sem templos, o nome de Jesus será cada vez mais glorificado. A igreja não está em crise. É este momento para a igreja se unir como a igreja de Cristo Jesus e dizer: Senhor, eis-nos aqui, prontos para agir, segundo a sua revelação, sua instrução e sua ordem. Igreja, é tempo de ação. E o mundo espera a nossa manifestação, a igreja do Senhor. O universo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os médicos, os políticos, os acadêmicos, todos os profissionais aguardam a nossa manifestação como a igreja do Senhor. A igreja não precisa de autorização para pregar a palavra. A igreja não precisa de autorização de ninguém para anunciar o nome de Jesus. A igreja não precisa de autorização de ninguém para orar, para adorar a Deus. Se você é a igreja do Senhor, não espere que lhe deem ordem para orar. Não fique à espera de um despacho para dizer: pode orar, pode jejuar. Não fique à espera de um despacho para dizer: vai orar pelos enfermos. Não fique à espera de um despacho para dizer: vai curar os enfermos. A igreja foi chamada para servir e deve servir. E em tudo, o nome de Jesus seja glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa nos capacitar como igreja do Senhor. Que Deus possa nos libertar desta mentalidade carnal. Que Deus possa nos libertar desse espírito de vírus. Nós estamos aqui preocupados com o coronavírus, quando muitos de nós já nos tornamos um vírus pior que o coronavírus. We must be delivered from that virus. Precisamos ser libertos deste vírus. Mas é um vírus espiritual. É um vírus espiritual que faz de nós vírus para a igreja. Nós é que nos tornamos vírus para a igreja. E nós precisamos ser libertos dessa manifestação em nome do Senhor Jesus. A igreja precisa se unir. A igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar e assumir sua posição como igreja do Senhor. Será que podemos ser a igreja de Cristo? Can we be the church of the Lord? Não seria este momento de brincarmos de igreja e decidirmos ser a igreja de Cristo Jesus? E nos colocamos à disposição de Deus para que a sua glória se manifeste sobre o mundo e sobre todos nós? Desperta, meu amado, acorda-te. Onde está a sua fé? Where is your faith? Onde está a sua fé? Alegra-te, rejoice e coloca-te à disposição de Deus. Deixa Deus te usar para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos possa abençoar. Que Deus possa abençoar a igreja. Que Deus possa abençoar as nações. Que Deus possa abrir em nome do Senhor Jesus. Agradece a Deus comigo neste momento. Somente renda ações de graças. Deus é bom. Igreja, Deus é maravilhoso. Ele nos tem capacitado. Ele nos tem guardado. Let's just thank God. Vamos somente agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia.
por este tempo, por esta hora, pela mensagem, pela palavra. Nós rendemos ações de graça. Digno é, Senhor, de adoração, de louvor, de honra, de glória. Nós entendemos, compreendemos que nós não estamos em crise, que nós vivemos pela fé e não pela vista, não pelos sinais, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa nos capacitar como igreja, a permanecermos fiéis e, sobretudo, a sabermos ouvir aquilo que é sua instrução, sua vontade, e que através de nós o Senhor possa impactar vidas e famílias e nações, e que o nome de Jesus por todo o canto seja glorificado, seja celebrado, seja louvado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Espírito Santo de Deus. We thank you, we bless you. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Agradecer a Deus por este tempo que nós tivemos hoje, para em poucos minutos partilharmos a sua palavra. E eu espero que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração, como igreja do Senhor, onde você se encontra. Mas agora eu quero orar com alguém que está nos acompanhando. Pode ser que você esteja assistindo agora pela primeira vez. E eu quero lhe convidar a aceitar a Jesus como Senhor Salvador da sua vida. Todos nós um dia tivemos que dar esse passo, tomar essa decisão, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se você gostaria de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, tudo quanto você tem a fazer é orar comigo agora. Você aceita? Louvado seja o nome de Jesus. Então, onde você se encontra, levante as suas mãos e diga comigo: Pai, eu te agradeço por esta oportunidade que tenho hoje. Confesso com minha boca ao Jesus e creio com meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Muito obrigado pela salvação. Louvado seja para sempre o seu santo nome. Amém. Graças a Deus. Os meus parabéns. Você agora faz parte da família de Deus. E é importante você aprender como caminhar a partir de hoje. Então procure entrar em contato com a liderança da igreja, através dos contatos que vão passar, e eles vão poder lhe dar toda a assistência necessária como família de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a si, e que Deus abençoe sua casa, e que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos mesmo no fim do nosso programa, mais um domingo maravilhoso. E antes de orar pela oferta, eu quero orar com você que está me acompanhando agora. Onde você se encontra agora, tudo quanto você tem que fazer é levantar as suas mãos, amém? Não há fronteiras e barreiras para o Espírito Santo operar. Eu não sei o que você está sentindo, o que você está vivendo neste momento, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem a capacidade de enxergar tudo quanto está no seu coração, amém? E Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que, segundo que o nosso Deus, Ele tem somente planos, pensamentos de paz, de prosperidade e não de desgraça. Então levanta a sua mão. Eu estou orando por si no nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida deste irmão, desta irmã, e eu declaro no nome de Jesus sua bênção se manifestando, sua graça se manifestando, assim como imagina o coração dela. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Eu falo um testemunho na vida deste irmão, eu falo um testemunho na vida desta irmã. Eu declaro portas se abrindo, eu declaro uma semana iniciando repleta, cheia de boas novas, em nome de Jesus. Eu declaro um testemunho, declaro o favor de Deus, declaro paz de Cristo Jesus se manifestando a favor da sua vida. Eu declaro cura para todos os enfermos neste momento. Não importa a doença, não importa a enfermidade, eu declaro pelo poder que está no nome de Jesus. Receba cura divina, você que está me acompanhando agora, no nome de Jesus. Coloca a sua mão onde você está sentindo a dor neste momento. Se há uma dor em si, eu repreendo essa dor. Na sua coluna, repreendo em nome de Jesus. Na sua perna, no seu joelho, eu repreendo essa dor em nome do Senhor Jesus. A dor de cabeça, eu ordeno que te largue agora, te abandone agora, pelo poder do Espírito Santo. Receba cura, receba cura, receba cura, receba cura, receba cura, receba cura, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana. Entre em contato conosco, partilhe o seu testemunho com todos nós, e espero que você esteja a gostar
do nosso canal, partilhe esta ministração com mais uma pessoa, uma forma de glorificarmos o nosso Deus. Deixa o seu gosto, o seu like, é muito importante para todos aqueles que estão trabalhando na perspectiva de trazer essa ministração para si. Que Deus possa nos abençoar, que Deus continue abençoando a cada um de nós neste momento. Separa a sua oferta, que nós estamos orando agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O melhor que você tem para Deus, e depois você vai fazer chegar até a igreja do Senhor. E você vai orar comigo agora. Senhor, graças te damos pela oportunidade que temos de ofertar na sua casa, dizimar na sua casa. Declaramos que não falta mantimento na sua casa e que em tudo o nome de Jesus seja glorificado agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a todos que têm acompanhado os nossos programas, agradecer a todos que têm honrado, que têm estado a orar a favor da igreja, a favor da Nova Esperança. Agradecer a aqueles que têm também contribuído com seus recursos, valores, para que a obra não pare. Que Deus nos possa ricamente abençoar. Que Deus continue nos abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Vamos agora encerrar com a nossa bênção apostólica. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora para todo sempre. Semana abençoada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hallelujah.